Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e vocês estão no canal Pregando o Evangelho. E esse estudo ele faz parte da série de estudos acerca dos atributos de Deus e caso vocês não tenham assistido os outros estudos, eles vão aparecer aqui em cima nos cards e eu também estarei deixando fixada a playlist para vocês acompanharem todos os estudos. E nesse estudo nós vamos falar sobre o Deus que nunca muda, ou o nome mais comum na teologia sistemática, a imutabilidade de Deus. E nesse estudo vamos tratar de assuntos importantes como: será que Deus se arrepende? Será que Deus muda os seus planos, meus irmãos? Será que Deus ele se arrepende como um ser humano? Vamos ao texto das Escrituras para estarmos analisando mais detalhadamente. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Isso lhe causou imensa tristeza. E esse texto de Gênesis foi proferido no relato antes do dilúvio, onde Deus ele viu a maldade dos homens aumentar cada vez mais nesse mundo. E nesse texto está falando que Deus se arrependeu de criar um homem. Então, como podemos afirmar que Deus nunca muda? Vamos analisar outro texto das Escrituras. Por que deixar os egípcios dizerem: o Deus deles os resgatou com a má intenção de exterminá-los nos montes e apagá-los da face da terra? Deixa de lado tua ira ardente, arrepende-te quando a esta calamidade terrível que ameaçastes enviar sobre o teu povo. E mesmo após sermos libertos do Egito e da escravidão, quantas vezes queremos comer os pães do Egito, não é mesmo? Quantas vezes novamente queremos se jogar na lama do pecado? E nesse texto Moisés apela para a fidelidade de Deus em relação às promessas que ele disse para os patriarcas, e Moisés suplica que Deus não execute o povo da face da terra. Será que esses textos estão contradizendo o que está escrito no livro de Números, por exemplo? Veja o texto bíblico. Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez prometeu e não cumpriu? E será que os textos bíblicos estão se contradizendo? Um texto fala que Deus não se arrependeu e outros textos mencionam que ele se arrependeu. Como nós podemos resolver essa aparente contradição, meus irmãos? O texto de Gênesis em hebraico, por exemplo, nós encontramos a palavra Nasham, que é traduzida como se arrependeu. Porém, essa palavra em hebraico tem vários significados como estar arrependido, consolar, se arrepender, sentir um remorso, confortar, ser confortado, estar sentido, também ter pena, ter compaixão, lamentar, sofrer um pesar, confortar-se, ser confortável. Ora, quantas nuances tem essa palavra na língua original? E os tradutores bíblicos, analisando uma palavra tão complexa em hebraico, devem ser cautelosos ao traduzi-las para as pessoas que não têm conhecimento ou recursos da língua original, para não confundir as pessoas. Infelizmente, esse texto tem confundido muitas pessoas. Porém, uma regra de interpretação das Escrituras é essa, meus irmãos. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. E se encontrarmos algo no texto bíblico que aparenta ser contraditório, nós devemos utilizar outros textos que dão mais luz a respeito desse assunto. Porém, essa palavra nesse texto poderia ser traduzida como Deus sentiu tristeza, em Gênesis capítulo 6, que seria uma melhor tradução na palavra hebraica, como muitos comentaristas já falaram a respeito disso. Deus se entristece, meus irmãos, porque ele é um ser pessoal e se relaciona com a sua criatura. E encontramos nas Escrituras que podemos entristecer o Espírito Santo, por exemplo. Veja o texto bíblico. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês, para o dia que nos resgatará com sua propriedade. Para resolvermos a questão quando encontramos nas Escrituras, por exemplo, que Deus mudou sua intenção, que Deus se arrependeu, os autores bíblicos estão usando uma linguagem antropopática. E o que seria essa palavra difícil? É atribuir sentimentos ou uma linguagem humana a Deus que não é humano, meus irmãos. Ou em outras palavras, é uma linguagem para nós humanos compreendermos como Deus se relaciona com nós, suas criaturas. Deus está sendo descrito em termos da experiência humana, de conhecimento e emoção. E Deus não se arrependeu de criar um homem no sentido dele ter errado, mas sim ele se entristeceu com o estado da sua criatura, ou seja, o seu relacionamento conosco. E no texto de Êxodo, capítulo 32, onde nós lemos anteriormente, Deus revelou sua majestade a Moisés no Monte Sinai e deu a sua lei para os hebreus.
Porém, ao descer da montanha, o povo cometeu idolatria, fazendo um bezerro de ouro, e a ira de Deus se acendeu contra aquele povo. E por que Moisés foi bem sucedido na sua petição? Porque Deus apenas havia ameaçado, mas não decretado julgamento contra aquele povo. Uma intenção divina, meus irmãos, não é um decreto divino imutável. Deus fez a mesma coisa com Abraão e Isaac, quando ele pediu aquele sacrifício para Abraão. Deus sabia até onde Abraão poderia ir pela fé, porém, Abraão não. Aquilo foi para mostrar a Abraão a sua verdadeira fé. A eficácia da oração de Moisés está sendo descrita em termos humanos, pois ela foi respondida por um Deus soberano que já sabia que Moisés faria tal oração. Pois tudo o que acontece, meus irmãos, desde a criação do mundo, a queda do homem no Éden, a maldade que entrou nesse mundo, o sacrifício de Cristo, tudo foi determinado por Deus antes da fundação do mundo, por um Deus que é infinitamente sábio. Essa é a doutrina das Escrituras. E nós também encontramos um exemplo muito bom nas Escrituras a respeito disso no livro de Jonas. E nesse texto, Deus vê a impiedade de Nínive e envia Jonas para proclamar: daqui a 40 dias Nínive será destruída, Jonas. Deus disse para aquele homem que a cidade seria destruída e enviou Jonas para proclamar a pregação para aquele povo. Se a cidade seria destruída, por que Deus enviou Jonas para pregar? Para trazer arrependimento. E mesmo com toda a teimosia de Jonas, que não queria pregar em Nínive, Deus enviou Jonas para aquele povo e eles se arrependeram. Veja o texto bíblico. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito-lhes que faria e não fez. E a mesma palavra em hebraico Nasham que encontramos em Gênesis capítulo 6, Êxodo capítulo 32 e agora nesse texto. E como eu expliquei anteriormente, meus irmãos, isso não é uma linguagem que pode ser entendida como se Deus se arrependeu literalmente, como se encontrássemos alguma imperfeição em Deus, mas sim, como vimos anteriormente, é uma linguagem antropopática. Nós vemos que Deus exige o arrependimento dos pecadores e caso eles não se convertam, então serão fulminados por a sua ira. Porém, quando nós nos arrependemos, Deus não muda conosco, meus irmãos, no sentido favorável. A ira que antes permanecia em nós agora foi trocada pelo amor e bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Veja esses dois textos de Salmos comigo, ressaltando que Deus jamais muda, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os seus propósitos do seu coração por todas as gerações. Eles deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre. Eles se desgastarão como roupa velha, tu os trocarás como se fossem vestuário e os jogará fora. Tu, porém, és sempre o mesmo. Teus dias jamais terão fim. Os filhos de teus servos viverão em segurança, e seus descendentes prosperarão em tua presença. E a imutabilidade de Deus, ou seja, o seu caráter daquele que nunca muda os seus propósitos ou seus atributos, é claramente ensinada nas Escrituras. E um exemplo claro nas Escrituras a respeito da imutabilidade de Deus é a encarnação de Cristo. A encarnação não produziu mudança no ser e nas perfeições de Deus, nem em seu propósito, pois era do seu eterno beneplácito enviar ao mundo o Filho do seu amor. Ou seja, meus irmãos, em palavras mais fáceis e mais claras, quando Adão e Eva eles pecaram no Éden, aquilo não pegou Deus de surpresa, como muitos teólogos erroneamente atribuem a Deus. Mas Deus, desde a fundação do mundo, decretou um plano eterno, imutável. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu a respeito disso. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. E o plano redentor de Deus foi decretado antes da fundação do mundo e nenhum propósito de Deus pode mudar. Tudo o que ele decretou acontecerá até nos mínimos detalhes e nós vemos isso claramente se cumprindo na pessoa de Jesus. Tudo aconteceu conforme Deus decretou e isso até na morte dele, meus irmãos. Veja um texto bíblico que reforça o meu argumento. Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda dos gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. E embora tenham sido os homens que crucificaram Jesus, suas ações estavam incluídas na determinação soberana de Deus que foi decretada antes da fundação do mundo. Até a crucificação, que foi o maior pecado cometido contra Jesus,
foi decretado por Deus, e isso sem violar a responsabilidade daqueles homens. Tudo que Deus determinou acontece e ele jamais voltou atrás do seu propósito eterno. E assim, meus irmãos, sucederá com tudo que ele decretou para a sua igreja. E nisso nós podemos ter, meus irmãos, uma segurança inabalável diante do nosso Senhor, pois o nosso Senhor jamais muda os seus propósitos. E por isso, podemos confiar nas palavras do autor aos Hebreus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Aleluia, meus irmãos. E por isso que Deus jamais vai mudar sua posição favorável para aqueles que se arrependeram e creram em Jesus. E os cristãos gozarão de eterna felicidade diante de Deus. Porém, aos ímpios, meus irmãos, é destinado o lago de fogo. E em seu caráter imutável, Deus jamais mudaria seus propósitos, como se ele estivesse arrependido ou triste com a situação dos ímpios no inferno, queimando por toda a eternidade. Deus decretou um juízo eterno e jamais ele voltaria atrás. E o que nós aprendemos com esse estudo? O caráter imutável de Deus o separa de tudo e também de todos e outros deuses falsos. Infelizmente, nós vivemos em uma sociedade pecadora e também nós somos pecadores que a todo momento mudamos de opiniões, mudamos as nossas decisões, voltamos sempre atrás das nossas escolhas erradas e muitas vezes nós machucamos as pessoas com as nossas decisões falhas e as pessoas também nos machucam com atitudes contrárias às próprias promessas delas. Porém, Deus, meus irmãos, jamais mudará conosco. Quando Deus decreta algo, ele cumpre. E quando Deus decreta juízo aos pecadores que não se arrependem, ele também cumpre. E por isso, quando aprendemos corretamente esse atributo de Deus, a nossa segurança em Cristo e em suas promessas aumentam cada vez mais, meus irmãos. Podemos ter uma fé inabalável que tudo que Deus prometeu para a sua igreja, para o seu povo, ele cumprirá. Se Deus nos amou desde a fundação do mundo, quem pode alterar esse amor de Deus por nós, meus irmãos? Deus jamais mudaria conosco, meus irmãos. Se ele deu a vida por suas ovelhas, quem pode mudar o decreto de Deus em ele deixar de nos amar? Quem pode? Quem pode arrebatar alguma das ovelhas das mãos amorosas do nosso Senhor Jesus Cristo? Quem pode nos separar do amor de Deus? Ninguém, meus irmãos, ninguém. E esse foi mais um estudo no canal sobre os atributos de Deus. Se vocês gostaram, deixe o seu like e também comentem para interagir com o estudo. E se você é novo aqui no canal, se inscreva para acompanhar novos estudos, análises bíblicas e trechos da nossa pregação batista aqui de Campinas. E que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.